Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o meu artigo, onde eu descrevo 12 sinais de que você foi vítima ou tem sido vítima de um relacionamento abusivo envolvendo narcisistas patológicos ou não. Digo assim: toda a sua realidade foi deformada e distorcida. Você foi impiedosamente violada ou violado, manipulada ou manipulado, enganada ou enganado, ridicularizada, rebaixada e levada a acreditar que está imaginando coisas. A pessoa que você pensava que conhecia e a vida que construíram juntos foram quebrados em 1 milhão de pequenos fragmentos. Seu senso de identidade foi corroído, diminuído, você foi idealizada, desvalorizada e depois jogada do pedestal. Talvez você tenha sido substituída e descartada várias vezes, apenas para ser aspirada novamente para um ciclo de abuso ainda mais torturante do que antes. Talvez você tenha sido implacavelmente perseguida, assediada, intimidada para ficar com seu agressor. Não foi um rompimento ou um relacionamento normal. Foi uma armação para o assassinato secreto e insidioso de sua psique e sensação de segurança no mundo. No entanto, pode não haver cicatrizes visíveis para contar a história. Tudo o que você tem são pedaços quebrados, memórias fragmentadas e feridas internas de batalha. É assim que se parece o abuso narcisista. A violência psicológica por narcisistas malignos pode incluir abuso verbal e emocional, projeção tóxica, bloqueio, sabotagem, campanhas de difamação, triangulação, junto com uma infinidade de outras formas de coerção e controle. Isso é imposto por alguém que não tem empatia, não demonstra, ou melhor, demonstra um senso excessivo de direito e se engaja na exploração interpessoal para atender às suas próprias necessidades em detrimento das necessidades alheias. Como resultado do abuso crônico, as vítimas podem lutar com sintomas do TEPT. Chama-se TEPT o transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT-C, que significa transtorno do estresse pós-traumático complexo. Se tiverem traumas adicionais como abuso por pais narcisistas ou mesmo o que é conhecido como síndrome de vítima narcisista, de Cannon-Weil, de 2015, esse estudo, e Staggs, de 2016. As consequências do abuso narcisista podem incluir depressão, ansiedade, hipervigilância, uma sensação generalizada de vergonha tóxica, flashbacks emocionais que fazem a vítima regressar aos incidentes abusivos e sentimentos avassaladores de impotência e de inutilidade. Esses flashbacks são chamados de maladaptive daydreaming. Inclusive, eu deixei um artigo aqui dentro desse primeiro, e se você quiser, já que eu estou mencionando isso aqui, comenta aí, eu trago um vídeo falando sobre maladaptive daydreaming e explicando o que é, detalhes, como é que acontece, principalmente nesse contexto aí do abuso psicológico, geralmente provocado por narcisistas, tá? Seguindo aqui, quando estamos no meio de um ciclo contínuo de abuso, pode ser difícil identificar exatamente o que estamos vivendo, porque os abusadores são capazes de distorcer e transformar a realidade para atender às suas próprias necessidades, se envolver em intensos bombardeios de amor após incidentes abusivos e convencer suas vítimas de que são elas as abusadoras. É muito comum, inclusive, que vítimas que me procurem para psicoterapia, elas me procuram achando que elas são as pessoas narcisistas, que elas são as pessoas abusivas. Por quê?
porque o narcisista culpabilizou essas pessoas. Ele estimulou também a culpabilidade da vítima, que normalmente já é uma pessoa que passou por um histórico de abuso e que normalmente é uma pessoa que tem facilidade para cair nessa questão da culpabilização. Se você está experimentando os 11 sintomas abaixo ou esteve num relacionamento tóxico com o parceiro que o desrespeita, invalida e maltrata, você pode ter sido aterrorizado ou aterrorizada por um predador emocional. Então, vamos a esses sintomas. Você experimenta a dissociação como um mecanismo de sobrevivência. Caso você queira que eu explique melhor o que é dissociação, comenta aqui, eu gravo um vídeo para trazer esse conteúdo e articulando ele com as nuances do abuso psicológico e dos relacionamentos tóxicos. Você se sente emocionalmente ou mesmo fisicamente separada do ambiente, experimentando interrupções na sua memória, percepções, consciência e senso de identidade, como o Dr. Van der Kolk, de estudo de 2015, escreve no seu livro The Body Keeps the Score, ou seja, tem o livro e tem também os estudos que foram publicados em cima dessas ideias aqui, que esse autor ele desenvolve. Dissociação é a essência do trauma. A experiência avassaladora é separada e fragmentada de modo que as emoções, sons, imagens, pensamentos e sensações físicas adquirem vida própria. A dissociação pode levar a um entorpecimento emocional diante de circunstâncias terríveis, atividades entorpecentes, obsessões, vícios e repressão podem se tornar um estilo de vida porque lhe proporcionam uma fuga da sua realidade atual. Então, aqui o Dr. Van, ele deixa escapar, para a gente a ideia de que a vítima entra nesse mecanismo aí de fuga e que a dissociação é uma das formas de fugir da realidade, Não é a única, mas é uma forma muito comum. Você também pode desenvolver partes internas traumatizadas que se separam da personalidade, que você habita com seu agressor ou entes queridos. Estudo de Johnston, de 2017. Essas partes internas podem incluir as partes internas da infância que nunca foram nutridas, a verdadeira raiva e nojo que você sente em relação ao seu agressor, ou partes de si mesma que você sente que não consegue expressar em torno dele. Então isso aqui eu noto muito, atendendo as vítimas, que é comum que elas desenvolvam uma autoaversão, ou seja, elas passam a desenvolver uma espécie de raiva delas mesmas, e fazem a si mesmas perguntas como é que eu pude, como que eu fiquei numa relação assim, abusiva como essa, como é que eu me permiti, como é que eu não percebi isso antes? Então, esse tipo de questionamento, de autocrítica, de autodepreciação, principalmente quando aquelas que desenvolvem os quadros de depressivo, a gente observa que essa autodepreciação tende a ser maior, ela fica muito autocrítica e vai se tornando incapaz de reconhecer as suas qualidades, E isso, inclusive, é o efeito que mina a autoestima de vítimas, como tem estudos de Patricia Evans e Land Bancroft, que falam sobre isso. Inclusive, eu cito esses autores aí e aprofundo essas ideias na imersão Segredos da Psique Narcisista, que eu produzi juntamente com o meu amigo Carlos Narci, que é especialista nessa área aí também do narcisismo e dos relacionamentos abusivos. Então, seguindo aqui, de acordo com a terapeuta Heavy Sherry Heller, de 2015, esse estudo, ela diz: integrar e recuperar aspectos dissociados e rejeitados da personalidade depende muito da construção de uma narrativa coesa, que permite a assimilação de realidades emocionais, cognitivas e fisiológicas. Essa integração interna é melhor realizada com a ajuda de um terapeuta informado sobre o trauma.
Então, assim, esse controle da narrativa interna, né, que a doutora Heller fala aqui, tem a ver com uma ferramenta que eu desenvolvi, que essa ferramenta é, na verdade, uma espécie de um questionário com perguntas que promovem profunda reflexão e ajudam a vítima, né? Essa ferramenta chama-se Libertamente, e ela tem essa função e tem ajudado muitas vítimas aí nesse autotrabalho, né? Porque muitas vítimas não têm como iniciar imediatamente a psicoterapia, né? Por diversos fatores, e essas ferramentas ajudam, né? Inclusive há outras ferramentas, tem ferramentas gratuitas, inclusive eu costumo deixar o meu site aqui, onde você encontra tudo isso, todas essas informações, todo esse conteúdo, já que eu atuo nessa área, exclusivamente nessa área, e tenho reunido esse conhecimento e quero ajudar você que passa por uma situação de abuso. Então, seguindo aqui, você pisa em ovos. Um sintoma comum de trauma é evitar qualquer coisa que represente reviver o trauma, sejam pessoas, lugares, atividades que representem essa ameaça. Seja seu amigo, seu parceiro, um membro da família, um colega do trabalho ou chefe, você se vê constantemente observando o que diz ou faz em torno dessa pessoa para não incorrer em sua ira, punição ou se tornar objeto de sua inveja. Então é muito comum que as vítimas tenham aquele tipo de reação assim, eu fico revoltada com o que ele faz, mas eu fico com medo de falar porque eu não sei como ele pode reagir, eu não sei qual vai ser a reação dele, e ele costuma vir para cima, gritando, né, cometendo, né, essa violência verbal. Então isso é muito comum, é isso aqui que ela está falando especificamente. Um sintoma comum de trauma é evitar qualquer coisa que represente reviver o trauma. Ah, tá, isso aqui eu já estava aqui já. No entanto, você descobre que isso não funciona e ainda se torna o alvo do agressor sempre que ele se sente no direito de usá-la como um saco de pancadas emocional. Você fica perpetuamente ansiosa em provocar seu agressor de qualquer forma e, como resultado, pode evitar confrontos ou estabelecer limites. Você também pode estender seu comportamento de agradar as pessoas para fora do relacionamento abusivo, perdendo sua capacidade de espontaneidade ou assertividade ao navegar pelo mundo exterior, especialmente com pessoas que se assemelham ou estão associadas ao seu agressor e ao abuso. Você deixa de lado suas necessidades e desejos básicos, sacrificando sua segurança emocional e até mesmo física para agradar ao agressor. Você pode ter sido cheia de vida, voltada para objetivos e orientada para os sonhos. Agora você se sente como se estivesse vivendo apenas para atender às necessidades e agenda de outra pessoa. Antes, toda a vida do narcisista parecia girar em torno de você. Agora, toda a sua vida gira em torno dele. Você pode ter colocado seus objetivos, hobbies, amizades e segurança pessoal em segundo plano, apenas para garantir que seu agressor se sinta satisfeito no relacionamento. Claro, você logo percebe que ele ou ela nunca ficará verdadeiramente satisfeito ou satisfeita, independentemente do que você faça ou não faça. Você está lutando contra problemas de saúde e sintomas somáticos que representam sua turbulência psicológica. Então, isso aqui é um ponto muito recorrente, né? Muitos problemas físicos que a vítima do relacionamento abusivo desenvolve, e muitas vezes a vítima nem relaciona isso ao abuso que ela sofreu. Ela acha que aquilo ali surgiu assim do nada, e na verdade, muitas vezes está ligado completamente ao abuso que ela sofreu, né? E aí tem aqueles quadros mais comuns, né? Mas tem coisas bastante incomuns que surgem e que estão ligadas ao abuso emocional. E um dos sinais que eu vou dar aqui para você a
o mapa do tesouro para você identificar se tem a ver. Procura observar, você que ainda está no relacionamento abusivo, se quando você está passando por um problema nesse relacionamento, se esses sintomas físicos eles costumam atacar. Tem vítimas que elas só ter desentendimento nessa relação abusiva, nos momentos que o abuso está ali mais intenso, que elas adoecem, a imunidade baixa, até porque também o estresse aumenta. Então, se o estresse aumenta, cortisol diminui, né? Principalmente nos homens, quando há o aumento do estresse, a testosterona baixa, e aí o sujeito vai ter uma série de reveses aí próprios dessa condição aí, né? Então isso daí é muito comum de acontecer. Também é importante observar, né? Se você tem uma exacerbação ou uma acentuação desses sintomas físicos no momento que você tem esses conflitos, essas desavenças nessa relação aí abusiva. Então isso é uma coisa a se observar. Vamos lá. Você pode ter ganho ou perdido uma quantidade significativa de peso, desenvolvido sérios problemas de saúde que não existiam antes e experimentado sintomas físicos de envelhecimento prematuro. É aquele famoso assim, fulano ficou acabado depois que saiu daquele relacionamento. Fulana ficou acabada depois daquele relacionamento. É isso aqui, ó. O estresse do abuso crônico fez com que seus níveis de cortisol acelerassem seu sistema imunológico, como eu já falei aqui, deixando você vulnerável a enfermidades e doenças físicas. Estudo de Bergland, de 2013. Você não consegue dormir ou tem pesadelos terríveis. Quando o faz, revivendo o trauma por meio de flashbacks emocionais ou visuais que o trazem de volta ao local das feridas originais, né, que é de Walker, de 2013, esse estudo. Seguindo aqui, você desenvolve um senso generalizado de desconfiança. Isso aqui é muito comum na síndrome de Estocolmo. Cada pessoa agora representa uma ameaça e você começa a ficar ansioso com as intenções dos outros, especialmente por ter vivenciado as ações maliciosas de alguém em quem antes confiava. Seu cuidado usual torna-se hipervigilância, já que o abusador narcisista trabalhou duro para fazê-lo acreditar que suas experiências são inválidas. Você tem dificuldade em confiar em qualquer pessoa, inclusive em você mesma, inclusive em você mesmo. Inclusive, essa questão aqui da hipervigilância aumentada, isso tem a ver com o aumento da reatividade das amígdalas. Eu gravei um vídeo, tá aqui no canal, onde, eu falo sobre essa questão, né? Sobre aquilo que eu chamo de neurofisiologia do abuso psicológico. Ali eu explico as principais alterações, né? A gente observa, né, quando se faz estudos e pesquisas, né, em vítimas do abuso, que normalmente é a região das amígdalas, né, que é uma importante estrutura do nosso sistema límbico, que ela tem um inchaço, enquanto que uma região do hipocampo, ele tende a dar uma reduzida, a dar uma encolhida. Isso tem a ver com as alterações até mesmo a nível físico mesmo que o abuso psicológico traz, né? Tem outras alterações também. Eu também tenho um artigo onde eu falo de forma mais completa sobre esse assunto. Eu falo de estruturas um pouco mais avançadas, mais profundas, como o eixo HPA, né? Eu falo de outras facetas, né, e outras alterações físicas produzidas pelo abuso emocional. Mas seguindo aqui, diz assim, você experimenta ideação suicida ou tendências de automutilação, junto com a depressão e a ansiedade. Pode ocorrer aumento da sensação de desesperança. Suas circunstâncias parecem insuportáveis, como se você não pudesse escapar, mesmo se quisesse. Você desenvolve um sentimento de desamparo aprendido, o que faz você sentir como se não quisesse sobreviver mais nem um dia.
Eu explico esse conceito de forma mais profunda no meu e-book O Perfil da Vítima do Narcisista Patológico. Lá eu falo também de outras questões como a síndrome da abstinência emocional, que está ligada a isso, né? Ao transtorno de personalidade dependente, que também está ligado a isso, né? E tem aí uma série de questões, né? Uma série de explicações e de tentativas teóricas e também com exemplos práticos, com depoimentos para te ajudar a entender um pouco melhor a dinâmica abusiva da qual você viveu ou, quem sabe, ainda vive. Você se auto-isola. Muitos abusadores isolam suas vítimas, mas as vítimas também se isolam porque sentem vergonha do abuso que estão sofrendo. Inclusive, a vergonha e a culpa também consta nesse estudo que eu cito na imersão Segredos da Mente Narcisista, falando dos principais estudiosos dessa área aí, né, que eu citei aqui no começo do vídeo, Patricia Evans e Lange Bancroft. Seguindo aqui, dada a culpa da vítima e os equívocos sobre violência emocional e psicológica na sociedade, as vítimas podem até ser retraumatizadas pelas autoridades policiais, familiares, amigos, membros do harém narcisista, que podem invalidar suas percepções do abuso. Elas temem que ninguém as compreenda ou acredite. Então, em vez de pedir ajuda, elas decidem se afastar dos outros como uma forma de evitar o julgamento e, consequentemente, a retaliação do seu agressor. Então, ó, essa aqui é uma situação assim que, né, muito presente, muito recorrente, né? Inclusive no guia de sobreviventes para vítimas do abuso, né, do Dr. Kurt Mendonça, que é um neurocirurgião brasileiro que se dedicou a estudar o tema do narcisismo, ele fala ele aponta, né, para esse risco, né, de revitimização ou retraumatização das vítimas do abuso. Então é por isso que é importante não sair compartilhando, contando para qualquer pessoa leiga que não tem conhecimento nenhum do assunto, porque essa pessoa vai invalidar você, vai revitimizar você, não vai ter a sensibilidade de entender, vai falar para você, se estava ruim, por que você não largou? Por que você não saiu? E vai piorar você, porque vai desferir críticas, palavras que não vão te ajudar, porque são leigas e não sabem o que acontece, né? Por isso é importante procurar um profissional que é especializado nesse assunto, né? O abuso emocional, e eu sempre cito isso aqui, ele tem um potencial para fazer com que você dê uma desconectada da realidade. Até isso. Inclusive, eu cito muito aqui o Manipulação do H.G. Tudor, que é um autodeclarado narcisista, né? E ele fala, né, nesse livro, é de 2015 essa obra que ele produz, e ele fala lá que ele descreve 25 táticas de love bombing usada por narcisistas. Inclusive eu posso gravar um vídeo sobre isso, é só você comentar aí. E lá ele fala que a ideia dele é criar aquilo que ele chama de bolha de realidade virtual. Ou seja, trancar a vítima dentro de uma espécie de realidade paralela que ele criou, né? E isso tem um nome, chama-se confabulação, e o meu amigo Carlos Narci fala sobre isso lá na nossa imersão Segredos da Mente Narcisista. Inclusive lá eu trago exercícios, técnicas, intervenções para você lidar melhor com isso e quebrar isso, mas o narcisista faz isso, essa confabulação, de modo que ele salta da realidade, ele rompe com a realidade, porque é por isso que se chama transtorno, né? Transtorno de personalidade narcisista, né? Porque de fato existe uma perturbação do sujeito com a realidade, na relação do sujeito com a realidade. E é por isso, não é à toa que chama-se transtorno. E o narcisista vai romper com a realidade, criando certas confabulações que você pode entender mais profundamente o que é isso. Vai ter informações aqui que vão levar você à nossa imersão,
E assim, isso faz com que a vítima entre junto com ele, né? Na verdade, saia junto com ele dessa realidade nossa, né? E aí, só alguém que entende desse processo a fundo, que vai te ajudar, que vai te orientar, sem retraumatizar você e sem te piorar aí a saúde emocional. E aqui diz assim: você começa a se comparar com os outros, muitas vezes a ponto de se culpar pelo abuso. Um abusador narcisista é altamente hábil em fabricar triângulos amorosos ou trazer outra pessoa para a dinâmica do relacionamento para aterrorizar ainda mais a vítima. Como resultado, as vítimas de abuso narcisista internalizam o medo de que não são suficientes e que podem lutar constantemente para competir pela atenção e aprovação do abusador. As vítimas também podem se comparar a outras pessoas em relacionamentos mais felizes e saudáveis, ou se perguntar por que seu agressor parece tratar desconhecidos com mais respeito. Isso, inclusive, foi um post que eu trouxe. Falei um pouco disso também, acredito que num trio aí de vídeos anteriores que eu publiquei aqui. Recomendo que você assista. E aqui diz assim: isso pode enviá-las ao alçapão da dúvida, porque eu, e ao aprisionamento num abismo de autoculpa. A verdade é que o agressor é a pessoa que deve ser culpada. Você não é de forma alguma responsável por ser abusado ou abusada. Você se auto-sabota e se autodestrói. As vítimas muitas vezes se pegam ruminando sobre o abuso e ouvindo a voz do agressor em suas mentes, ampliando sua conversa interna negativa e tendência à autossabotagem, ou seja, aquilo que o narcisista fala, as críticas, né, principalmente na fase de desvalorização, aquilo fica ressoando na mente da vítima e depois elas ficam com o diálogo interno delas alterado para menos, né? Se depreciando, se colocando como uma pessoa incapaz. Narcisistas malignos programam e condicionam suas vítimas à autodestruição, às vezes até a ponto de levá-las ao suicídio. E tem casos reais de pessoas que passaram pela experiência abusiva, que muitas vezes não conseguiram encontrar tratamento adequado, um tratamento especializado, e que chegaram a esse tipo de situação aqui, né? Inclusive eu trabalho também nessa parte de avaliação psicológica junto tanto a narcisistas quanto vítimas e tudo mais. E nós temos técnicas, tem meios de identificar isso e de forma eficaz e de tomar devidas medidas, né? Fazer determinados direcionamentos quando necessários também. Você tem medo de alcançar o sucesso. Como muitos predadores patológicos têm inveja de suas vítimas, eles as punem pelo sucesso. Isso condiciona suas vítimas a associarem suas alegrias, interesses, talentos e áreas de sucesso a um tratamento cruel e insensível. Esse condicionamento leva as vítimas a temerem o sucesso por medo de receber represálias e reprimendas. Como resultado, as vítimas ficam deprimidas, ansiosas, sem confiança e podem se esconder dos holofotes e permitir que seus agressores também roubem o show repetidamente. E eu já vi diversos casos, né? Eu já vi casos de clientes que toda vez que ela ia fazer um certo tipo de trabalho, que eu não vou dar aqui muitos detalhes por causa da questão do sigilo, o narcisista forçava ela a fazer o trabalho de uma forma que isso trouxesse crédito para ele, que ele ficasse com o crédito
do esforço que a vítima estava tendo para execução daquele trabalho. O mérito era todo dela, mas ele queria o crédito para si, né? Ele reclamava o crédito para si, né? Isso lembra até lá uma das frases lá daquele sombrio livro do Robert Greene, que são as 48 leis do poder, aonde tem uma lei suja, baixa, que fala assim: faça que os outros trabalhem para si, mas fique com todo o crédito. Então, olha que coisa cruel, como diz o texto aqui, e muito familiar ao contexto de um narcisismo maligno ou perverso, né? Que é um tipo narcísico que tende mais a comportamentos exploradores, cruéis. É como diz aqui o texto, o predador. Bom, então aqui perceba que seu agressor não está minando seus dons, porque ele realmente acredita que você é inferior. E sim, porque esses dons ameaçam o controle deles sobre você. Então, o grande medo do narcisista aqui é que você, brilhando, você possa ampliar os seus horizontes e que ele perca esse controle que ele tem e quer manter sobre você. Você protege o seu agressor e até mesmo faz gaslighting consigo mesma. Racionalizar, minimizar e negar o abuso são frequentemente mecanismos de sobrevivência para as vítimas em um relacionamento abusivo, a fim de reduzir a dissonância cognitiva que surge quando a pessoa que afirma te amar maltrata você. As vítimas do abuso se convencem de que o agressor não é tão ruim assim, ou que deve ter feito algo para provocar o abuso. Então é nesse momento aqui trágico, triste, que a vítima começa a trazer culpa para si daquilo que foi feito pelo abusador. Se ele me tratou mal, deve ter tido algum motivo, eu devo ter feito alguma coisa. É importante reduzir essa dissonância cognitiva na outra direção, lendo sobre personalidade narcisista e as táticas de abuso. Dessa forma, você é capaz de se reconciliar sua realidade atual com o falso eu do narcisista, reconhecendo que a personalidade abusiva, não a fachada encantadora, é o seu verdadeiro eu. Então é nesse sentido, né, de perceber que o verdadeiro eu do narcisista não é aquela fachada que ele te vendeu. Lembre-se de que muitas vezes um vínculo traumático intenso se forma entre a vítima e o agressor, porque a vítima é treinada para confiar no agressor para sua sobrevivência. Então é um artigo aqui, as vítimas podem proteger seus agressores de consequências legais, retratar uma imagem feliz do relacionamento nas redes sociais ou compensar compartilhando a culpa pelo abuso. Aí aqui eu coloco a seguinte afirmação: eu sofri abuso narcísico, e agora? Se você está atualmente em relacionamento abusivo de qualquer tipo, saiba que não está sozinha ou sozinho, mesmo que se sinta, não está. Existem milhões de sobreviventes em todo o mundo que experimentaram o que você passou. Essa forma de tormento psicológico não é exclusiva de nenhum gênero, cultura, classe social ou religião. O primeiro passo é tomar consciência da realidade de sua situação e validá-la, mesmo que seu agressor tente convencê-la ou convencê-lo e acreditar no contrário. Se puder, escreva um diário sobre as experiências pelas quais você tem passado para começar a reconhecer a realidade do abuso. Compartilhe a verdade com um profissional de saúde mental especializado de sua confiança. Tá? Então isso aqui é uma coisa que eu ensino, né? Tem técnicas de diário, não é só isso aqui, tem várias técnicas, tem várias variações dessas técnicas. Para cada caso tem formas mais eficazes. Né? Eu gosto de sugerir muito para as vítimas, passe a registrar tudo. Inclusive no meu e-book, O Perfil da Vítima, tem lá uma ferramenta
para você registrar, que eu chamo de ferramenta anti-gaslighting. Na verdade, eu vou até conferir se essa ferramenta se ela está no perfil da vítima ou está no sedução narcisista e love bombing. Mas eu acredito que está no perfil da vítima. Peça ajuda se estiver experimentando algum desses sintomas, principalmente ideação suicida, né? Tem o Centro de Valorização à Vida, né, que é o CVV, telefone aqui no Brasil 188, para você que cogita, vive pensando agora com muita frequência em questão de suicídio, tudo é morrer, tudo é se matar, busque ajuda. Você não está só e nós estamos aqui para ajudar. Finalizando aqui, não é fácil deixar um relacionamento abusivo devido aos vínculos traumáticos intensos que podem se desenvolver, aos efeitos de trauma e a sensação generalizada de desamparo e desesperança que pode se formar como resultado do abuso. No entanto, você deve saber que é de fato possível partir e iniciar a jornada para o contato zero ou baixo contato. Nos casos de coparentalidade, a recuperação dessa forma de abuso é um desafio, mas vale a pena abrir o caminho de volta à liberdade e juntar as peças novamente. Então, entre em contato, peça ajuda, eu estou com você, eu quero te ajudar para junto nós estarmos vencendo o narcisismo.